Olá, galera. Nesse vídeo eu vou construir o gráfico da função seno, mas a minha intenção, meu objetivo de usar esse programa é só para mostrar a lógica na hora de construir o gráfico. Inicialmente aqui, construir esse círculo trigonométrico e posicionei um ponto P sobre ela. Esse ponto P dá para variar sobre a circunferência e ela exibe o ângulo correspondente ali no meio. Então aqui, por exemplo, está na posição 31,9 graus. Tá? Então o ponto P aqui eu posso variar e vai indicando ali o ângulo correspondente. Tudo bem? Então, quando a gente for construir o gráfico que vai aparecer aqui, ele vai estar entre 0 e 360 graus. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar, onde que está o valor do seno, né? Como é que a gente definiu isso, o valor do seno aqui no círculo trigonométrico? O valor do seno é basicamente a coordenada y do ponto P, né? Então, quando a gente projeta o ponto P no eixo y, ele vai seguir essa linha aqui, né? Vai cair nessa posição. Aqui vai ser o nosso seno. Por aqui fica mais fácil de entender porque o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Aqui está no 0 graus, né? Olha que o seno também está no zero, ou seja, seno de 0 graus é zero. Quando a gente sobe aqui, ó, observe que o seno está na parte positiva do eixo y. Aí subindo aqui, ó, ele se aproxima do 1. Então, chegando aqui, seno de 90 é 1. Aí quando a gente vem para cá, continua aumentando o ângulo, o valor do seno começa a diminuir, mas continua sendo positivo. O valor do seno vai diminuindo, quando chega em 180, seno de 180 volta a ser zero. Aí quando a gente continua descendo, né, o valor do seno é negativo. Quando a gente continua descendo aqui, o valor do seno continua diminuindo. Quando a gente chega aqui, em 270 graus, o valor do seno é menos 1. Então, o seno de 270 graus é menos 1. Continuando aqui, no quarto quadrante, né, o seno continua sendo negativo. E quando vem parar aqui no 360, né, cai na mesma posição do 0 graus. Ou seja, volta para zero. Beleza? Qual vai ser a ideia para construir o gráfico? O gráfico ele relaciona o valor do seno, né, o valor que é obtido aqui no eixo y, em função do ângulo. Tá? Só que a gente não vai olhar para esse ângulo em graus. Tá? O valor mais conveniente aqui para ser olhado é em radianos. Para quem não lembra, o ângulo em radianos ele está aqui, ó, vai ser esse amarelo aqui. Lembra que o valor do radiano é exatamente o comprimento do arco que o ponto P percorreu, né? Que vem daqui, né, que é o 0 graus, até o ponto P. Então aqui, ó, aqui eu já aumentei um pouco mais o valor do ângulo, né? E também o valor do radiano aumentou, tá? Na verdade é proporcional, tá? Então o valor do ângulo em graus ele aumenta proporcionalmente a esse comprimento aqui, né? Ao valor do radianos. Quando chegou aqui, né? Aqui é 180 graus e também vale pi radianos, beleza? A nossa função, quando a gente for construir o gráfico, a gente vai calcular na verdade o valor do seno em função desse arco aqui, né? Em função do ângulo em radianos. No eixo x vai ser demarcado o valor do ângulo, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu andar aqui 30 graus, consegui colocar certinho no 30 graus. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar esse arco como um barbante, né? E quando a gente estica, a gente vai ter a posição desse ponto P, né? Aqui no eixo X. Ó, observe que quanto mais a gente vai variando o ângulo,
maior vai ficando ali a linha amarela sobre o eixo X. Essa linha amarela aqui, né, que está sobre o eixo X, tem o mesmo comprimento que essa linha amarela sobre a circunferência, tá? Olha que coisa interessante. Quando a gente cai aqui em 180 graus vale π radianos. E π vale 3,14, né? Olha onde que o ponto amarelo foi parar. Deixa eu ter que colocar ali um pontinho ali, ó. Ele parou aqui nessa posição. Essa posição é aproximadamente 3,14. Então, quando a gente pega esse barbante aqui, né, essa linha aqui, estica ela cai aqui no 3,14, tá? Faz ter sentido, né? Já que, como esse arco aqui vale π radianos, quer dizer que esse arco ela mede 3,14. Então, quando a gente continua aqui, a linha vai aumentando lá no eixo X, tá? Então, quando a gente for construir o gráfico, no eixo X vai ser o valor desse ponto P em radianos, né, que vai aparecer, e no Y vai ser o valor do seno desse ângulo. O gráfico vai ser exatamente o caminho que o ponto D está fazendo. Ó, observe que no eixo X, o valor do arco em radianos, né, como eu tinha colocado aqui, e no eixo Y é o valor do seno. Ó, chegou aqui, 90 graus mais ou menos. Então o ponto D está lá, quase lá em cima no 1, né? E aqui embaixo na linha amarela ele já percorreu 1/4 da circunferência. Aí quando eu continuo, agora o ponto D vai descer, porque o valor do seno vai diminuir. E a linha amarela continua aumentando, porque eu estou aumentando o ângulo. Ó, o valor do seno agora foi para a parte negativa, né? Ele abaixou e continua diminuindo. E lá o ponto D também continua descendo. Tá? Tirar aqui um pouquinho do zoom. Então aqui ó, o gráfico continua. Deixa eu continuar aqui. Olha lá, depois o valor do seno vai aumentar, né? Porque o ponto P está subindo. Então o gráfico ele é exatamente o caminho que o ponto D está percorrendo. Olhando assim não dá para entender direito, né? Seria bom se fizesse uma linha ali, né? Seguindo o ponto D. Não tem como, tá? Vou fazer aqui a linha para a gente ver como é que vai ficar esse gráfico. Então, pegando aqui o ponto D, vou botar para fazer um rastro por onde o ponto D passa, para a gente ver como é que vai ficar esse gráfico. Então, olha lá, ó, fazendo rastreamento do ponto D. Esse vai ser o nosso gráfico. Agora está descendo, né? O valor do seno está descendo. Como eu estou aumentando o ângulo, o ponto F está andando para frente. E vai voltar para o zero, né? Porque aqui no círculo trigonométrico, como eu defini de 0 a 360, né? Então o ponto D volta aqui de novo. Então esse é o nosso gráfico da função seno, tá, galera? Depois de 360, o ângulo pode continuar aumentando, né? Vai dar 361, 362 graus, 400 graus, 500 graus, 720 graus, que é 2 voltas completas. Então, o gráfico aqui ele vai continuar e vai repetir essa ondinha, né? E aqui para trás também dá para ser definido, né? A gente define ele, o ângulo aumentando quando a gente anda no sentido anti-horário, né? Porque aí vai ficar vir 1 grau, 2 graus, 90 graus. Mas quando você vai para trás, a gente define como negativo. Então aqui seria o 0 graus. Se você vier para trás, vai vir menos 1 grau, menos 2 graus. Tem como definir também o ângulo negativo, tá? Então, essa ondinha também dá para continuar aqui pela esquerda. Ok? Deixa eu mostrar um gráfico, como é que ficaria ela completa, né? Ela ficaria assim, ó. Então, a gente fez só essa parte aqui que está sublinhada. Só que ela tem como continuar, aqui está continuando. Aqui para trás também, como eu falei, né, dá para continuar, dá para definir um ângulo negativo. Aqui
os valores aparecem em radianos, tá? O π radianos está aqui, né? Aqui que seria a posição de 180 graus, o quanto que o gráfico, quanto que aquele ponto P andou, né? Até completar 180 graus. E aqui é 2π, que é 360, tá? Então a nossa volta lá na circunferência gerou essa curva, certo? Aqui, né, para quem não lembra, imagem é onde o gráfico fica definido olhando para o eixo Y, né? Em que faixa o gráfico está localizado. Então a imagem é menos 1 e 1. Esse P aqui é o período. O período é o comprimento aqui, né? No eixo X, no qual o gráfico se repete, tá? Que é 2π. Ou seja, que de 0 a 2π, ele tem essa curva. Quando você anda mais 2π, ele repete a curva. Tá? Para cá também, né? Quando ele anda 2π para a esquerda, né? Ele repete a curva. Tá? E o D é o domínio. Como você pode ficar girando ali a vida toda aquele ponto P sobre a circunferência, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, o domínio são os reais. Isso significa que você pode, essa onda aqui, você pode continuar a vida toda para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? Ele vai continuar a vida toda sem nenhum tipo de restrição, beleza? Então nesse vídeo, gente, era só isso. Eu queria mostrar esse gráfico aqui através do GeoGebra. Valeu!